11ª questão. Considere o fragmento reproduzido abaixo. Assume-se, na BNCC de língua portuguesa, uma perspectiva de progressão de conhecimentos que vai das regularidades às irregularidades e dos usos mais frequentes e simples aos menos habituais e mais complexos. De acordo com as normas do português escrito padrão. Opção correta, pessoal, letra C de casa, né? As duas vírgulas delimitam a inserção de um adjunto adverbial. O trecho aqui, na BNCC de língua portuguesa, né, está intercalado entre vírgulas. Esse trecho está indicando em que âmbito, né, em que documento se assume essa perspectiva de progressão de conhecimentos. Então, está funcionando aqui como adjunto adverbial, né? E como está deslocado de sua posição mais canônica, digamos assim, né, está aparecendo entre vírgulas, caracterizando um termo intercalado na oração. Então, essas vírgulas elas não são decorativas, nem apenas pausas respiratórias. Elas delimitam um adjunto adverbial intercalado, exatamente o que a gente encontra na alternativa C, tá bom? Na A, nós temos o uso do acento grave, justifica-se apenas por haver uma preposição antes do adjetivo irregularidades. O acento grave ele aparece aqui em as irregularidades, né? Aqui a gente tem a fusão de preposição a, né? Que justamente vai de alguma coisa a alguma coisa, né? A outra coisa. E também um artigo definido feminino plural, as, né? Que acompanha irregularidades. Então, esse acento grave ele não se justifica apenas pela preposição. Ele marca a contração da preposição mais o artigo, tá bom? Então, essa opção ela está ignorando essa fusão, ela está reduzindo a explicação apenas à presença da preposição, tá bom? A B também está falsa, né? O uso do acento grave justifica-se apenas por haver um artigo exigido pelo substantivo irregularidades, né? Aqui a gente tem o oposto do que a opção A está trazendo, né? A alternativa ela está focando apenas no artigo, né? Então, de novo, as irregularidades, aqui a gente tem a preposição a, exigida pela construção, né? Vai das regularidades às irregularidades, né? E a gente tem o artigo as, né? Que é exigido justamente por conta de irregularidades, né? Plural feminino, tá bom? Então, o acento grave ele indica justamente essa junção dos dois. Dizer que se justifica apenas pelo artigo, né, é uma forma incompleta de explicar esse uso. A D também está falsa. As duas vírgulas são utilizadas para demarcar pausas respiratórias. Assim, pessoal, isso aqui é uma armadilha muito clássica, né? Associar a vírgula a uma questão de pausa para respirar, né? Embora na fala, às vezes, a gente faça uma pausa, né, próxima da vírgula, a função da vírgula na escrita é mais uma questão sintática, né, e semântica também. No caso aqui em questão, essas vírgulas elas estão intercalando um termo, né, na BNCC de língua portuguesa. Está exercendo aqui a função de adjunto adverbial, tá bom? Então, pessoal, opção correta, letra C de casa. 12ª questão. O propósito comunicativo do texto é? Opção correta, pessoal, letra B de bola, né? Apresentar como o conhecimento linguístico deve estar associado às práticas de linguagem em seus diversos contextos, né? Percebam que ao longo do trecho da BNCC, o texto diz que conhecimento sobre a língua, outras semioses, norma padrão, né, não devem ser listas de conteúdos isolados. O texto está dizendo que esses conhecimentos devem servir para reflexão sobre o funcionamento da língua, reforça que isso deve acontecer no contexto das práticas de linguagem e ao longo da escolaridade, com essa progressão dos conhecimentos. Então, o texto ele não está apenas falando de gramática ou falando de ortografia. Ele está defendendo que o ensino de língua portuguesa, e a gente inclui aqui gramática, ortografia, pontuação, né, a acentuação, deve ser pensado em articulação com práticas de leitura, de escrita, oralidade,
análise, né? Isso em diferentes contextos, tá bom? A opção A está falsa, né? Discutir o ensino da gramática normativa e sua listagem de conteúdos que deve ser enfocada ao longo de toda a escolaridade. O texto não defende uma listagem de conteúdos de gramática normativa para ser seguida, né? Pelo contrário, ele critica justamente essa visão de lista de conteúdos dissociados das práticas de linguagem. Então, essa alternativa ela está distorcendo o propósito, né? Ela transforma o que é crítica a essa prática em algo que seria o objetivo do texto, tá bom? A C também está falsa, né? Criticar o ensino de gramática nas escolas que abordam apenas uma lista de conteúdos. Aqui a gente encontra até um acerto, né? Mas isso não basta. De fato, há uma crítica implícita à ideia de ensino, né, baseado só em lista de conteúdos. Mas o propósito principal do texto não é apenas criticar escolas ou atacar o ensino de gramática. É propor outra forma de compreender e organizar o ensino, articulado a práticas de linguagem, em contextos de uso, né, com progressão de conhecimentos. Essa alternativa ela está reduzindo o texto à parte crítica e não contempla o projeto propositivo da BNCC, tá bom? A D também está falsa. Descrever como deve ser o ensino da ortografia, da pontuação, da acentuação ao longo de toda a escolaridade. O texto, ele até menciona a ortografia, pontuação, acentuação, né? Mas apenas como exemplos de conhecimentos que devem estar presentes. Ele não se limita a descrever como deve ser o ensino desses três aspectos. O eixo central, né? Esse eixo ele é bem mais amplo. Organização do conhecimento linguístico em articulação com as práticas de linguagem, e não um manual de como ensinar ortografia, como ensinar pontuação, acentuação, tá bom? Portanto, pessoal, opção correta, letra B de bola. 13ª questão. No texto, predomina a sequência textual. Opção correta, pessoal, letra D de dado, né? Explicativa. O texto, o que ele faz aqui o tempo todo? Ele explica como os conhecimentos linguísticos devem ser entendidos, né? Não como uma lista solta de conteúdos. Ele explica como esses conhecimentos se articulam às práticas de linguagem, explica também como a BNCC organiza objetivos e conhecimentos, né? Essa questão da transversalidade, da progressão, né? Então, isso é típico de uma sequência explicativa. Um texto que expõe uma ideia e explica o seu funcionamento, as suas razões, os seus critérios, tá bom? Não há personagens, não há enredo, não há sequência de ações. Há uma exposição explicativa de como a BNCC concebe o ensino de língua portuguesa, tá bom? A opção A está falsa, né? Injuntivo. Injuntivo é aquele texto que dá ordens, né? Instruções, a gente encontra comandos, orientações de ação, né? Gêneros tipicamente injuntivos, a gente tem as receitas, os manuais, né, os editais, tá bom? Então, nesse texto aqui da BNCC, embora a gente encontre verbos como deve estar presente, o foco não é mandar o leitor fazer o passo a passo, né? É justamente explicar esse entendimento teórico-metodológico, tá bom? A opção B também está falsa, né? Narrativa, né? A sequência narrativa ela envolve personagens, a gente tem o aspecto da sequência temporal, né? Um enredo. Então, obviamente, não se trata aqui de um texto de tipologia narrativa, né? A opção C, descritiva, também não, né? Na sequência descritiva, o foco é caracterizar algo, né? Trazer os traços, as qualidades, os aspectos estáticos de um objeto, né? De uma pessoa, de um lugar, tá bom? Aqui nesse texto da BNCC, a gente encontra até traços descritivos da proposta, né? Por exemplo, conhecimentos fundamentais, objetivos transversais, né? Mas isso não é organizado como um quadro de detalhes de um objeto, né? A função principal aqui não é, digamos, pintar um retrato, né? É explicar um modo de organizar o ensino da língua. Então, de fato, o que a gente encontra aqui é uma sequência predominantemente, né, explicativa, tá bom?
Para responder às questões 14 e 15, considere o texto reproduzido a seguir. O eixo leitura compreende as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do leitor, ouvinte e espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos e de sua interpretação, sendo exemplos as leituras para fruição estética de textos e obras literárias, pesquisa e embasamento de trabalhos escolares e acadêmicos, realização de procedimentos, conhecimento, discussão e debate sobre temas sociais relevantes, sustentar a reivindicação de algo no contexto de atuação da vida pública, ter mais conhecimento que permita o desenvolvimento de projetos pessoais, dentre outras possibilidades. Da leitura do texto, conclui-se que, opção correta, pessoal, letra A. A concepção de leitura assumida na BNCC é ampla, considerando a interação de leitores, ouvintes ou espectadores com diferentes textos em variados formatos, né, pessoal? O texto diz que o eixo leitura, né, ele compreende práticas que decorrem da interação ativa do leitor, ouvinte e espectador, né? Interação com textos escritos, textos orais, né, textos multissemióticos, e dá vários exemplos de finalidades, né? Fruição estética, pesquisa, realização de procedimentos, né, debate de temas sociais, tá bom? Portanto, pessoal, opção correta, letra A. 15ª questão. Acerca dos textos multissemióticos, é correto afirmar que... Opção correta, pessoal, letra B de bola, né? Apresentam, de modo geral, linguagens diversas e diferentes modalidades, reunindo elementos verbais, imagens, sons, movimentos, cores, traços, né? Textos multissemióticos são textos que combinam várias semioses, vários sistemas de signos. A gente encontra aqui palavras, imagens, sons, gestos, né? Movimento, as cores, a própria diagramação. A gente encontra gêneros como os vídeos, as tirinhas, as charges animadas, os posts de redes sociais, né? Os HQs, clipes, anúncios publicitários, os infográficos, né? E a opção B, ela está trazendo justamente isso, né? Essas linguagens diversas, né? Verbal, visual, sonora, diferentes modalidades, escrita, oral, a sonora, a imagética, e essa reunião de elementos verbais, imagens, sons, movimentos, cores e traços, né? Ela está trazendo justamente aquilo que define corretamente o que caracteriza um texto multissemiótico. A opção A está falsa, né? Circulam socialmente em diferentes esferas da atividade humana e o verbal organiza prioritariamente sua configuração, né? É verdade que esses textos, né, eles circulam em várias esferas sociais, mas não é correto dizer que o verbal organiza prioritariamente a sua configuração. Em muitos textos multissemióticos, a imagem ela pode ser o eixo organizador, né? Como, por exemplo, uma propaganda, né? Um pôster, né? A música, a gente encontra aqui com o clipe, né? O jingle, né? Então, o verbal ele é um dos modos e não necessariamente aquele que vai mandar, tá bom? A opção C também está falsa. São organizados com signos verbais veiculadores de informações que devem ser lidas na cor, no traço e na imagem. Aqui a gente encontra uma confusão, né? Os textos multissemióticos eles não são organizados apenas como signos verbais, né? Cor, traço e imagem não são lugares onde se lê o verbal. São outros sistemas de signos não verbais, tá bom? Na prática, você lê o verbal, né? As palavras, as frases, as legendas, né? Mas você também pode ler a imagem, a cor, a diagramação, o som, né? Cada um com seus sentidos próprios, tá bom? Essa alternativa ela está centrando tudo no verbal, né? De modo que trata a cor, o traço e a imagem como se fossem apenas suporte do verbal, tá bom? Isso não corresponde à definição de multissemiótico. A D também está falsa. Estão presentes nesses textos gêneros discursivos, textuais diversos e tipos textuais que se organizam para veicular a informação. Essa alternativa aqui ela está muito genérica, né? Falar que há gêneros diversos, tipos textuais que veiculam informação, serve praticamente para qualquer texto,
não só para os multissemióticos. Então, esse enunciado ele não menciona a principal marca do multissemiótico, que é essa articulação de múltiplas linguagens, né? Múltiplos modos de significação. Então, assim, pode até haver, né, gêneros diversos, mas isso não é uma característica específica que possa definir texto multissemiótico. Falta justamente o núcleo da ideia, multiplicidade de semioses, tá bom? Portanto, pessoal, a alternativa correta, letra B de bola. Para responder as questões de 16 a 20, considere os textos 1 e 2 reproduzidos a seguir. Texto 1. Compreender as línguas como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza. Essa competência específica indica a necessidade de, ao final do ensino médio, os estudantes compreenderem as línguas e seu funcionamento como fenômeno marcado pela heterogeneidade e variedade de registros, dialetos, idioletos, estilizações e usos, respeitando os fenômenos da variação e diversidade linguística sem preconceitos. Ela também diz respeito à utilização das línguas de maneira adequada à situação de produção dos discursos, considerando a variedade e o registro, os campos de atuação social e os contextos e interlocutores específicos, por meio de processos de estilização, seleção e organização dos recursos linguísticos. Texto 2. Fui no depósito receber o dinheiro do papel, 55 cruzeiros. Retornei depressa, comprei leite e pão. Preparei Toddy para as crianças, arrumei os leitos, pus feijão no fogo, varri o barraco. Chamei o senhor Ireno Venâncio da Silva para fazer um balanço para os meninos, para ver se eles permanecem no quintal para os vizinhos não brigar com eles. Dei-lhe 16 cruzeiros. Enquanto ele fazia o balanço, eu fui ensaboar as roupas. Quando retornei, o senhor Ireno estava terminando o balanço. Fiz alguns reparos e ele terminou. Os meninos deu valor ao balanço só na hora. Todos queriam balançar ao mesmo tempo. Fechei a porta e fui vender as latas. 16ª questão. Do texto 1, infere-se que... Opção correta, pessoal, letra D de dado, né? Compreender a heterogeneidade das línguas é necessário para que se enfrente o preconceito linguístico, né, pessoal? O texto diz que é preciso compreender as línguas como fenômeno heterogêneo, né? Reconhecer e vivenciar as suas variedades e agir no enfrentamento de preconceitos. Então, entender que a língua é diversa e variável é uma condição para combater o preconceito linguístico, porque ele acaba desqualificando certas variedades como sendo erradas, feias, né, e inferiores, tá bom? Então, de fato, é a única que conversa diretamente com o núcleo do texto 1, tá bom? A alternativa A está falsa, né? Discutir variação linguística é condição para o sujeito escrever e falar de acordo com o que preconiza a gramática padrão. O texto ele não fala em adequar-se à gramática padrão como sendo objetivo central, né? A ênfase aqui está em compreender a língua como fenômeno histórico, social, político e cultural, né? Reconhecer as variedades, respeitar a diversidade, enfrentar os preconceitos, né? Quando se reduz aqui tudo a falar e escrever de acordo com a gramática padrão, essa alternativa está acabando aqui puxando esse texto, né, para uma visão normativista que ele não assume, tá bom? Alternativa B também está falsa, né? Reconhecer as variedades das línguas pode proporcionar ao estudante compreender a língua portuguesa e sua gramática. De novo, está aparecendo aqui esse foco em compreender a língua portuguesa e sua gramática, né? O texto fala de línguas, né? Línguas aqui no plural, como sendo um fenômeno geopolítico, histórico, cultural e social, né? Algo que é variável, algo que é heterogêneo, né? Não é errado a gente dizer que reconhecer variedades ajuda a compreender a língua e sua gramática, mas isso não é uma inferência central que o
texto está apontando. Essa opção está reduzindo o sentido a uma função quase instrumental de gramática, né? Deixando de lado justamente o combate ao preconceito e a essa dimensão identitária e política, tá bom? A C também está falsa. Aprender o funcionamento de uma língua em sua diversidade propicia ao estudante falar de forma mais correta e adequada aos contextos de uso. O texto 1 fala, né, em utilização das línguas de maneira adequada à situação de produção dos discursos, considerando variedade e registro, campos de atuação social, contextos e interlocutores, né? Mas essa alternativa está enfatizando, né, falar de forma mais correta, puxando para essa ideia de correção normativa, enquanto que o texto ele está insistindo, né, em heterogeneidade, em respeito à variação, em combate ao preconceito, né? A BNCC não está dizendo que o objetivo é falar cada vez mais correto no sentido tradicional, né? Ela fala em adequação e, sobretudo, em respeito à diversidade linguística. Tá bom, pessoal? Então, a alternativa correta é a letra D de dado. 17ª questão. Considerando o texto 1, analise as assertivas a seguir. 1. O texto apresenta uma concepção de língua que extrapola o certo e o errado, assumindo que esta é heterogênea, marcada por variação e variedades linguísticas. Correto, né, pessoal? O texto 1 ele fala em línguas como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo, né? Reconhecimento de variedades, respeito à variação e diversidade linguística, né? Sem preconceitos. Então, a ênfase está na heterogeneidade, na variação e nesses diferentes registros, tá bom? Por isso, a alternativa 1 ela está correta. 2. A heterogeneidade e a variação linguística são fenômenos que definem o que a norma padrão considerará como adequado aos usos. Falso, né, pessoal? O texto 1, ele nem fala de norma padrão, né? Ele fala de compreender as línguas como fenômeno heterogêneo, reconhecer as variedades, enfrentar os preconceitos, né? Não é a heterogeneidade que define o que a norma padrão vai considerar como sendo adequado. A norma padrão ela é apenas uma variante de prestígio, uma variante que está ligada a contextos mais formais. O texto é que ele está muito mais preocupado em combater o preconceito linguístico do que propriamente em afirmar esse poder da norma padrão, tá bom? 3. As expressões identitárias, pessoais e coletivas estão presentes na variação, que se revela nos diferentes usos da língua. Correto, né? O texto diz literalmente que devemos reconhecer as variedades das línguas e vivenciá-las como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas. Então, a gente tem aqui justamente essas expressões, né? Modo de falar de um grupo social, de uma região, de uma comunidade profissional. A variação se revela nos diferentes usos da língua e ela está ligada à construção de identidades, ok? 4. A língua e sua heterogeneidade devem ser estudadas para se compreender que dominar uma língua é aprender sua estabilidade e regularidade. O texto fala de heterogeneidade, variação e diversidade. Então, a ideia central é compreender que a língua não é estável, ela não é uniforme, né? Reconhecer registros, dialetos, usos variáveis e usos variados e respeitar essa diversidade combatendo os preconceitos. Essa afirmativa aqui ela está deslocando isso para uma visão de que dominar a língua seria aprender a sua estabilidade e regularidade, né? Não, pessoal. Isso vai na contramão da ênfase do texto, que é justamente na variação e na heterogeneidade, ok? Bem, então nós devemos marcar aqui a opção C de casa, né? 1 e 3 estão corretas. 18ª questão. No texto 2, a sequência dominante é... Opção correta, pessoal, letra C de casa, né? Narrativa em primeira pessoa do singular, com marcas de oralidade, bem como de linguagem informal e coloquial, né? Veja,
Se a gente olhar para o texto 2, que é um trecho do quarto de despejo, né, de Carolina Maria de Jesus, né, a gente percebe que esse eu contando o que faz ao longo do dia. Né? Fui no depósito receber o dinheiro do papel, retornei, comprei leite e pão, preparei Toddy para as crianças, arrumei os leitos, pus feijão no fogo, varri o barraco, chamei o senhor, Ireno, né? Isso aqui é típico de uma sequência narrativa. Né? A gente percebe esse sujeito, que é o narrador, né? Há um conjunto de ações que estão encadeadas no tempo, há um cotidiano sendo contado, né? Com essa progressão dos fatos. Então, a narração ela é feita em primeira pessoa do singular. Né? E a linguagem ela traz sim marcas de oralidade e coloquialidade, que estão ligadas justamente ao contexto social da narradora. Né? Esse vocabulário cotidiano, barracos, vizinhos, os meninos, né? Fiz assim, né? A gente tem essas construções sintáticas mais soltas, né? que são típicas da fala, tá bom, pessoal? Então, a alternativa C ela está correta porque ela está descrevendo, digamos, duas coisas centrais que de fato aparecem nesse texto. A sequência narrativa em primeira pessoa e essa linguagem informal e coloquial com as marcas de oralidade, tá bom? Portanto, alternativa correta, letra C de casa. 19ª questão. A linguagem do texto 2, opção correta, pessoal, letra B de bola, né? Caracteriza o estilo da autora, que faz uso de um registro coloquial direto, objetivo e impactante, revelando a pobreza, o desamparo e a desigualdade social. Né? O texto aqui é um escrito, né? é um registro coloquial. Né? A gente identifica essas frases curtas, né? Frases mais diretas, os verbos no passado, né? Trazendo esse encadeamento das ações. Né? É objetivo, é direto, então ela não está, digamos, floreando o texto, né? Ela apenas está contando o que fez, o quanto ela ganhou, o que comprou, o que foi que sobrou. Né? Ao mesmo tempo, esse modo de dizer, ele é muito impactante porque ele está expondo a pobreza. Né? 55 cruzeiros, vender latas, o barraco, né? Mostra esse desamparo. Né? Os meninos dão valor ao balanço só na hora. A gente tem essa desigualdade social pela própria cena. Né? Mulher da favela catando papel e improvisando brinquedo para os filhos. Né? Então essa alternativa B ela está descrevendo muito bem a linguagem, um estilo coloquial, direto e socialmente significativo. Tá bom? 20ª questão. A partir da leitura dos dois textos, infere-se que... Opção correta, pessoal? Letra A. Existe uma relação dialógica entre eles, evidenciando-se que, dadas as especificidades de cada um, a língua é diversa, tem registros diversos e variedades que singularizam os sujeitos e os usos da linguagem, né, pessoal? Veja, o texto 1 aqui da BNCC apresenta a língua como fenômeno variável, heterogêneo, histórico, social, geopolítico. Fala em variedades linguísticas e em expressões identitárias, pessoais e coletivas, e destaca a necessidade de respeitar a diversidade linguística e combater o preconceito. O texto 2 de Carolina Maria de Jesus, né, traz esse eu narrativo favelado, escrevendo com forte marca de oralidade e variação em relação à norma padrão. Né? Pus feijão no fogo, os meninos deu valor. Quando essa alternativa está dizendo que existe uma relação dialógica entre elas, a gente tem aqui que o texto 1 teoriza a língua como diversa, com registros e variedades que singularizam os sujeitos, e o texto 2, ele encarna isso na prática. É um exemplo concreto de variedade linguística que marca a identidade e a experiência social. Então, o texto 2 é uma ilustração viva da concepção de língua que está presente no texto 1, tá bom? Por isso, a alternativa A ela está correta. A B está falsa. Há em ambos a ideia de a língua, por ser heterogênea e plural,
possibilitar aos sujeitos escreverem errado e da forma como desejarem, né? O texto 1 e nem o texto 2 falam, né? Estão defendendo escrever errado como quiser, né? Não tem nada a ver. A opção C também está errada. O texto 1 apresenta uma concepção de língua que se distancia do registro presente no texto 2. Na verdade, é justamente o contrário, né? O texto 1, ele defende que a língua é variável, heterogênea, ligada a identidades, e o texto 2 é justamente um exemplo dessa heterogeneidade, né? Como sendo o registro marcado pela condição social da autora, a gente já falou sobre isso, né? Pela escolarização que é limitada, pela experiência de vida na favela, né? Então, em vez de distanciamento, o que a gente tem aqui é uma coerência, tá bom? O texto 1, ele está trazendo a base teórica para que o texto 2 seja visto, né, como uma expressão legítima de uma variedade linguística, e não como um simples erro, tá bom? E a D também está falsa. O texto 2, por ser marcado por desvios da norma padrão, não pode ser exemplo de literatura a ser trabalhada em uma sala de aula de língua portuguesa, uma vez que pode estimular usos inadequados da linguagem. Não, pessoal, essa alternativa está trazendo aqui claramente o preconceito linguístico, né? Exatamente o que o texto 1 está dizendo que deve ser combatido, tá bom? A ideia de que um texto literário com variação em relação à norma padrão não pode ser trabalhado porque estimula usos inadequados vai na contramão da concepção de língua como sendo fenômeno heterogêneo e social, né? E reforça a visão de que só a norma padrão é legítima, né? E o texto 1, ele justamente está indo de encontro a essa ideia, tá bom? Então a dele ela é incoerente, tanto com o texto 1, como também com o papel que o texto 2 pode desempenhar no ensino, ok? Portanto, pessoal, opção correta, letra A. E nós finalizamos aqui a correção deste Exame Nacional de Acesso ao Prof. Letras. Bons estudos a todos e até a próxima!